Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos. E nós queremos, como estávamos falando, aproveitar essa oportunidade, Senhor, Pai, e estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra para nós, Senhor, Pai, mais de 400 vezes a Tua Palavra diz a expressão, assim diz o Senhor. Oh Deus, essa é uma das repetições mais repetidas, assim diz o Senhor. Isso, Senhor Pai, é para mostrar a nós, Senhor Deus, de que as nossas opiniões, o que nós falamos, Senhor Deus, não tem nenhum peso, nem minha, nem, Senhor Pai, de nenhum dos irmãos, nem de todos os irmãos na história. A única coisa que é valiosa realmente é nós abraçarmos esses 400, assim diz o Senhor. E depois disso, Senhor Pai, depois de ouvirmos o que Tu diz, Senhor Pai, para nós, o que Tu dizes, ó Deus, não temos nada a acrescentar. Ó Deus, pedimos humildemente, Senhor Pai, que pelo poder do Espírito seja aplicado aos nossos corações. Que isso, Senhor Pai, produza em nós o fruto adequado. Eu estava dizendo, Deus, que eu estou, Senhor Pai, neste lugar de culto aqui, Senhor Deus, há 56 anos, a minha vida inteira. É um privilégio enorme, Senhor Pai, pelo qual eu sou imensamente grato a Ti, Senhor Deus, mas cada um de nós aqui recebeu muito de Ti, e Tu disseste que a quem muito é dado, muito é cobrado, Deus. Nós sabemos, Senhor Pai, que o muito que nos foi dado não pode ser transformado por nós mesmos em algo que Te glorifique, mas o Teu próprio Espírito é o único que pode abrir nossos corações para fazer, Senhor Pai, realmente frutificar para a Tua glória tudo que recebemos, e que vamos acrescentar ainda mais nesta noite. Que a Tua palavra seja consolo em nossos corações, seja paz, que não escutemos a Tua palavra agora, Senhor Pai, como lei, Senhor Pai, mas como o bendito Evangelho. Não há nenhuma salvação, Senhor Pai, a lei faz tudo o que ela deve fazer e ela condena todos nós. Todos nós, Senhor Pai, ó Deus, pela lei somos malditos, mas nós não queremos, Senhor Pai, que nenhum de nós termine a jornada assim. A pior coisa, Senhor Pai, para um ser humano não é todos os dramas da vida, é ouvir malditos no fim. Nós queremos, Senhor Pai, e sabemos que só pelo Teu Espírito agindo em nós, ó Deus, sermos benditos. Vinde benditos. Na verdade, esse é o Teu chamado, Senhor Deus, que esse chamado tem alcançado todos nós, e ao sentirmos, Senhor Pai, que alcançou, nossos corações fiquem, Senhor Deus, capturados pela doçura da Tua bondade, pela grandeza da Tua soberania, pelo mistério, Senhor Deus, da eleição, Deus, por cada coisa que Tu és, Senhor Pai, que Tu revelou a nós, Senhor Deus, para que nossos corações fossem não só, Senhor Pai, informados, mas que houvesse um ó em nossos corações, um espanto, uma alegria, um gozo. Que isso, Senhor Pai, todas essas coisas juntas seja o operar do Espírito Santo nesta noite em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje pela manhã nós estávamos meditando no que temos feito em Hebreus e vimos que tipo de aproximação existe que faz a nossa vida não ser inabalável, e a aproximação que faz as nossas vidas inabalável. Maravilhoso, não é? Aquela porção de Hebreus, mas você vê, não é uma técnica, não é uma sessão de terapia. Nós estamos falando exclusivamente, o escritor de Hebreus, a maior de todos os aconselhamentos pastorais para todas as aflições da vida, não é algo que ninguém, a não ser homens e mulheres regenerados, podem colocar em prática. Precisa da verdade de Deus e da ação soberana do Espírito Santo. Então, ele não está falando com os habitantes de Roma, nem do Rio de Janeiro, ele está falando com homens que estão em Cristo,
Fora eles, essas palavras não vão ajudar absolutamente em nada. A carta aos Efésios não é escrito para os Efésios, é para os santos que estão em Éfeso. Quem não é um santo em Éfeso, aquela carta em nada o transformará. A única coisa, a única verdade ali para alguém que não é um santo em Éfeso é que ele deve ser regenerado pela palavra da verdade, pela ação do Espírito Santo. Nenhum homem fora de Cristo pode viver, experimentar em sua vida o que está em Efésios. Ninguém pode experimentar isso que está em Hebreus, a não ser que ele esteja em Cristo. Estando em Cristo, ninguém pode dizer, olha, a minha constituição, o meu temperamento, minha biologia me impede, porque nós estamos falando a respeito disso. Estamos falando para os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Roma, que estão recebendo esse aconselhamento pastoral. O que a Bíblia diz para a edificação daqueles em que Deus soberanamente fez uma nova criatura. Então, essa é a porção que nós queremos cobrir hoje, relembrando algumas coisas importantes para nós mesmos hoje. Então eu quero meditar em Hebreus 11, de 8 a 10. E alguém podia dizer, eu acho que essa abordagem de Hebreus, essa abordagem da carta aos Efésios não funciona comigo por essa razão, porque eu cresci nessa família, porque eu tive pais assim, porque a geração que eu vivo é assim, o meu ambiente de trabalho é esse. Toda a questão não é essa. Você é um santo que está em Éfeso. Então você foi chamado, você chegou à cidade celestial, como a gente viu hoje. Você, em vez de chegar ao Sinai, chegou ao Monte Sião. Você faz parte dos primogênitos arrolados no céu. Você chegou ao juiz de toda a terra, como vimos. Então, aflição, perda, sofrimento é o assunto da vida de todos nós. E é sobre isso que esse aconselhamento pastoral, abrangendo todo tipo de sofrimento, provação de pessoas que estavam sofrendo o inimaginável. E como você enfrenta essas coisas? Como você obtém um equilíbrio para enfrentar qualquer situação na vida? É sobre isso que o livro de Hebreus está dizendo, e que aquelas pessoas precisavam. Como você se mantém firme quando tudo o resto se abala? Quando tudo é abalado, como é que você fica firme quando o chão está tremendo, quando há um terremoto? Como é que você é aquela coisa que fica estável? Se aquilo no qual você se alicerça está se abalando, como você pode ficar firme? A gente viu que sobre isso, quando você recebe as piores jogadas, não é? Como é que você ainda assim domina a bola? Como é que você encontra equilíbrio? Como é que você sabe, como é que você lida com as piores situações como eles estavam ali? Como você pode viver uma vida de estabilidade, uma vida de equilíbrio, uma vida de coragem? Seja lá o que vier, não sabemos o que vai vir em nossas vidas. E há um detetive, né? Rusty Cole, na série True Detectives, há um monólogo meio sombrio. Ele reflete sobre a existência com uma intensidade nihilista de quem não tem a existência de Deus, que é a cara e o resumo de tudo que o ateísmo secular, de tudo que o humanismo secular pode dar ao homem. Ele diz, eu acho que a consciência humana é um trágico passo em falso na nossa evolução. Nos tornamos autoconscientes demais. A natureza criou um aspecto de si mesma que não deveria existir, nossas consciências. Somos criaturas que não deveriam existir pelas leis naturais. Eu sei que isso não é uma visão popular, mas é como eu vejo. Penso que o ato honrado seria todos nós negarmos nossos instintos de programação, pararmos realmente de nos reproduzir, caminharmos de mãos dadas para a extinção. O último pôr do sol, com as costas voltadas para o nada, porque não há nada que possamos fazer para uma existência melhor.
E eu acho que esse niilismo cru nos confronta com a fragilidade da vida humana e nos provoca: se tudo é assim, então como o mundo verá que nós somos completamente diferentes? Como o Império Romano veria aqueles cristãos em Roma? E vemos que nada no humanismo secular pode ajudar. Ao mesmo tempo vemos esse aconselhamento pastoral centrado no Evangelho como a única luz no nosso mundo escuro. Não precisamos pegar lanternas no mundo, o mundo não tem. Não é que o mundo não tem luz para as trevas, o mundo é trevas. O coração do homem natural é trevas. A luz veio ao mundo e o mundo amou as trevas. O mundo não tem lanternas para nos emprestar, não tem nada. E existe um homem na história do mundo que é de modo preeminente um exemplo de vida de fé, ou de vida de poder. De fato, ele é tão único, ele é tão diferente de todo mundo que já existiu, que 3 religiões, e eu não creio que exista nenhuma outra pessoa da qual você possa dizer isso, nenhuma na história, o consideram o paradigma da fé, o pai da fé, aquilo que a pessoa para a qual você olha quando pensa em fé. Do que significa realmente viver uma vida de fé? O nome desse homem é Abraão. E, como eu disse, ou você vai ter que ter algo muito em comum com esse homem, ou nada do que está em Hebreus vai te ajudar, porque não é uma terapia. Ou você tem algo muito em comum com ele, ou nada do que está em Efésios vai ajudar. Como eu disse, a carta foi escrita para os santos que estão em Éfeso. E o judaísmo, o cristianismo e o islamismo consideram ele o pai da fé, o paradigma da fé. E é óbvio que isso é incomum, especialmente quando você pensa que o cristianismo e o islamismo são as religiões número 1 e 2 no mundo. Então a gente quer ler pouco aqui, e olhar se eu tenho essa coisa em comum com ele. Então o livro de Hebreus é aquela luz que vai me guiar pela escuridão, é a luz que guiou aquelas pessoas na periferia de Roma, sob pressões que nós nem podemos imaginar. Se eu não tenho isso, isso não pode me ajudar de forma nenhuma, porque não é um ensinamento de um especialista ou um terapeuta de como eu lidar com a vida. Ele está falando sobre a própria vida. Então, Abraão, em sua jornada, ele não se agarra a nada, a não ser, como eu disse, mais de 400 vezes, a Bíblia diz: assim diz o Senhor. Isso era todas as coisas nas quais ele realmente se agarrava. Há um filme chamado O Leopardo, um filme antigo, de Luchino Visconti, onde um príncipe, no filme, em meio à decadência da aristocracia, ele diz assim: nós fomos os leopardos, os leões, aqueles que nos substituirão serão chacais, serão as hienas, e todos nós, leopardos, chacais, ovelhas, continuaremos a nos considerar o sal da terra. Nós somos cada vez piores, mas continuamos mentindo para nós mesmos que somos o sal da terra. Abraão, então, em sua jornada, não se agarrou a títulos, não se agarrou a passado glorioso, porque isso não existe, a leste do Éden. Ele olhou além, para algo maior. Na verdade, o que você deve ter com Abraão, que se você não tiver nada na palavra de Deus, será útil em nada, é um chamado. O livro de Hebreus é para homens que foram chamados.
exatamente o que ele experimentou. Cada uma das pessoas em Roma que tivessem isso em comum com ele estariam completamente cobertos em qualquer aflição para serem inabaláveis dessa mesma maneira, não é? E a vida começou a enviar coisas para Abraão, coisas inesperadas, coisas difíceis, como estava enviando para os hebreus, e ele lidou com todas elas, de forma que ele conseguiu dominar e não ser dominado por elas. Ele não foi abalado, ele enfrentou elas, as encarou, e agora ele virou um paradigma, não é? E é por isso que o autor de Hebreus traz ele, junto com outros, para mostrar e nos mostra que a realidade do nosso chamado aconteceu. A vida inteira de Abraão está descrita no livro de Gênesis, não é? Começa ali por volta do capítulo 12 e vai até o 25, ou seja, mesmo essa vida tão incrível, não tem tantos capítulos assim. E há um pequeno resumo da vida dele, que está aqui no capítulo 11 de Hebreus, onde está escrito: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, e foi para um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra alheia. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa de Abraão, pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces. A gente viu hoje no manhã o autor de Hebreus dizendo que nada tem alicerces, não é? E ele aprofunda isso aqui: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então a gente precisa de um pouco de contexto. Ironicamente, toda vez que Deus aparecia para Abraão, acontecia o oposto do que as pessoas que estavam lá, os hebreus, não é? Que estavam lá em Roma, queriam, ou que a gente quer. Ainda mais nessa área terapêutica, a gente sempre culpa as situações e as pessoas pelo nosso estado. Tudo que você queria era estar cercado só de pessoas perfeitas e de ambientes perfeitos, porque você é muito frágil. E você, na verdade, só está não sendo tudo que é para ser por causa do ambiente e das pessoas. Mas, ironicamente, toda vez que Deus aparecia a Abraão e falava com ele, acontecia uma crise. Era mais ou menos assim: estava tudo bem e tranquilo, até Deus aparecer e falar com ele. Quando Deus falava com ele, uma crise começava. Normalmente a gente quer Deus, e aquelas pessoas que receberam essa carta queriam Deus para acabar com as crises. E às vezes essa é a abordagem, mas com Abraão acontecia exatamente o oposto. Não tinha crise, Deus aparecia, uma crise começava. Ou seja, Deus, a chegada de Deus não era que não haveria crise, era que haveria crise. E vocês, eu, os hebreus, queremos fugir da crise ao encontrar Deus, e pensamos que encontrar Deus é o fim da crise, quando na verdade encontrar Deus é se tornar inabalável. Então a primeira vez que Deus vem até Abraão, ele diz: vou pedir a você que você deixe a terra onde você vive agora. Pronto, ele vive em Ur dos Caldeus. Seu pai vivia lá, seu avô vivia lá, seu bisavô vivia lá, seu tetravô vivia lá. Eles viviam lá gerações. Agora Deus chegou e começou uma crise, porque Deus falou: quero que você saia. E Ur dos Caldeus fica no crescente fértil, queridos. Abraão era muito feliz lá, a família dele era proeminente e de muitos bens, no lugar, na cidade mais rica do mundo naqueles dias. É como se você morasse na melhor cidade do mundo hoje, e sua família fosse proeminente nessa cidade. E ele já tinha 75 anos. A família dele estava lá, então, há muitas gerações. Ele fazia parte de uma família proeminente, estava numa situação confortável.
ele estava numa cultura confortável, já que era a cultura mais avançada da sua época, e Deus o chamou para sair, e ele diz: vou levá-lo a outra terra. E Deus inicialmente sequer disse que terra era essa. Simplesmente Deus chegou e disse: saia, saia. Uma crise. Estava tudo bem, a vida estava tranquila. Agora, como assim saia? Como eu vou falar com a minha família que eu vou sair? Numa tradução inglesa, está escrito apenas essa expressão: sai. Deus chegou, chamou ele e disse: sai. Sabe, eu sou Deus, saia. E eu estava vendo, outro dia, eu estava vendo um filme, estava tocando uma música que estava com as legendas, que era uma música, acho que dinamarquesa, ou sei lá, de algum país nórdico ali, era meio viking, assim, a história, e tinha um menino perdido num barco, é o que a letra estava dizendo, no oceano, e ele nada até o fundo, onde as ondas vão levando ele não sabe para onde vai, mas as correntes o guiam, e ele confiava que cada movimento ia levar ele para casa. Abraão é como esse menino, ele confiou no chamado mesmo sem mapa, mesmo sem localização no mapa, apenas ele tinha a promessa e um guia invisível. O autor de Hebreus está dizendo: tudo que vocês precisam é de uma promessa e um guia invisível. Se vocês foram chamados, vocês vão ser completos sem um mapa, dizendo exatamente o lugar onde vocês vão. Não estou aqui dizendo que vai tudo ficar bem em Roma, não é? Mas depois aconteceu outra crise enorme na vida de Abraão, em Gênesis 15, quando Deus apareceu a Abraão. Como eu disse, Deus aparecia e aconteceu uma crise. Deus apareceu e disse: vou lhe dar esta terra para onde te chamei. Contudo, ao longo da vida, Abraão nunca teve uma terra, nunca houve um lugar onde Abraão realmente se estabeleceu e disse: é meu. A única coisa que ele compra assim é o lugar lá, um pequeno, onde enterrou a sua esposa. Ele nunca teve uma terra, nunca teve oportunidade em toda a vida de possuir sequer alguns metros de terra, desde que saiu de Ur. Nunca teve nada parecido com o que ele tinha em Ur. Ele vivia continuamente armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda. Embora Deus tivesse dito: vou lhe dar um lugar para você se estabelecer, vou lhe dar uma terra. A terceira crise veio quando Deus apareceu a ele e disse: vou lhe dar um filho, que sairá dos seus lombos e do ventre da tua esposa. Mas ele já tinha 90 e poucos anos, e Sara também. Era totalmente fora de qualquer padrão. E Deus diz: vou fazer isso, espere. Ora, se Deus falar que vai dar um filho a alguém com 90 anos, já está meio atrasado, mas Deus ainda diz: espere. Outra crise. Agora, esperanças há muito abandonadas foram despertadas, e isso nunca acontecia, não é? E finalmente, quando eles tiveram um filho, que é um milagre incrível, Deus apareceu. E como você sabe, sempre que Deus aparecia, aconteceu uma crise. Quando Deus apareceu, Abraão já deve ter pensado: o que vai acontecer dessa vez? E o que aconteceu, queridos? Você que pensa em Deus para acabar com as crises, Deus apareceu e disse: eu quero que você sacrifique o seu filho. Como eu disse, cada vez que Deus aparecia, havia uma crise. E Deus aparece certo dia, como está em Gênesis 22, e diz: agora eu quero que você sacrifique seu filho. Dá uma sensação de que Abraão ficava com medo que Deus aparecesse, porque cada vez que Deus apareceu, algo que parecia estar funcionando bem entrava em crise. E isso aconteceu de novo e de novo. Há um romance chamado A Estrada, né, com Mark McCarthy, que é no mundo
pós-apocalíptico, um pai e um filho. O pai está tentando de todas as maneiras fazer o filho continuar no mundo que foi meio que destruído, e o pai reflete assim: ele sabia apenas que o menino era a melhor coisa que lhe acontecera. Ele carregava o fogo dentro de si, mesmo quando o mundo ao redor era apenas cinzas, e se o fogo apagasse, não haveria mais nada a fazer senão sentar na estrada e esperar o fim. Então, Abraão enfrentou esse teste supremo, como se o último pilar que alguém podia se agarrar depois de uma vida assim. Deus dissesse: agora eu quero que você sacrifique o seu filho. Entregar a coisa que parecia ser a única chama que fazia a vida valer a pena, confiando que o fogo da promessa de Deus não se apagaria, mesmo se Isaac se fosse. Em outras palavras, aqui está a história da vida de Abraão, queridos. Aqui está o resumo da vida de Abraão. Se você quiser contar a vida de Abraão em rápidas palavras, Deus diz: sai. E Abraão perguntou: para onde? Deus diz: eu vou te dizer depois, sai. Sai da sua casa, sai do seu conforto, sai da onde a sua família viveu, sai da onde você tem bens, sai. E depois Deus chegou a Abraão e disse: eu vou te dar uma terra. Abraão perguntou: quando? Deus respondeu: eu vou te dar depois. Apenas fique montando e desmontando sua barraca. Vá para lá, vá para cá, vai para o sul, depois volte para o norte, depois vai para o leste, vai para o oeste, ande, arme a sua barraca, e um dia eu vou te dar a terra. E depois Deus disse: eu vou te dar um filho. E Abraão perguntou: como? Deus respondeu: eu vou dizer depois, apenas espere o filho. E ele esperou 25 anos. E depois Deus apareceu e disse: sacrifique o seu filho. E Abraão perguntou: por quê? Deus respondeu: eu vou te dizer depois, apenas suba com ele no monte e faça isso. No momento certo eu vou dizer a você. Agora, para ter paz, nós precisamos de previsibilidade. Isso é exatamente o que nunca existiu na vida de Abraão. Nunca era previsível, nunca. Ele sabia o que ia acontecer. Muitas pessoas dizem: se eu soubesse, se pelo menos houvesse alguma previsibilidade, eu ia ter paz e alegria. Nós vimos hoje de manhã o autor de Hebreus mostrar que a alegria e a paz só está se as nossas vidas estão em coisas inabaláveis, porque todo o resto é abalado. E é exatamente quando todas as coisas se abalam que é o dia em que aquilo que fica firme e não treme junto com o mundo inteiro está agindo de uma maneira diferente, como eles foram chamados. E em todas as situações Abraão ficou firme. Por isso ele é colocado como um paradigma. Ele realmente não teve nenhuma previsibilidade para ter paz, não teve nenhuma previsibilidade para ter alegria. Como nós e aquelas pessoas que mandaram cartas para esse pastor que está nesse aconselhamento aqui, eles não sabiam o que ia acontecer, o que Nero vai fazer, a perseguição vai aumentar ou vai diminuir? Muitos já foram presos, mortos, perderam todos os seus bens. O que vai acontecer comigo? Nós precisamos de uma previsibilidade. Não estamos suportando. Então, se você ler toda a narrativa, você verá que às vezes há tropeços aqui. A questão é: o que você pode dizer? Deus não aparece para mim assim, pastor. Mas olhe para a vida dele. O fato de Deus aparecer daquela forma que parece meio única, não trouxe previsibilidade, trazer sempre o oposto, não é? Porque Deus dizia: eu vou te dar um filho. Como? Vou te dizer depois, apenas espere. Eu quero que você
sacrifique seu filho. Mas por quê? Não vou dizer por que agora, você vai saber. Ele enfrenta. A verdade é que ele está falando como aquelas pessoas podem enfrentar todas as coisas, como o Filho de Deus pode enfrentar todas as coisas. Vez após vez, Deus tem chamados inexplicáveis para Abraão, e tem circunstâncias difíceis. Tragédias normalmente são incrivelmente confusas. E Abraão tem isso uma vez após outra. E eu vou te dizer, se você ainda não teve essas coisas na sua vida, é só porque você viveu pouco. Todos vão ter. Simplesmente assim. Ninguém pode nesse mundo dizer: você não entende a noite da alma que eu vivo, como se todos nós não estivéssemos enfrentando essas coisas. E todos nós não perdemos quem amamos, e todos nós estamos envelhecendo, e todos nós indo em direção à morte. Eu, você, Paulo, Abraão, Pedro. E Abraão não apenas foi alguém teimoso, ele encontrou propósito em meio a ruínas. Ele encontrou propósito em meio a essas situações, nessa imprevisibilidade. Abraão teve uma vida grandiosa. Ele não era alguém que no final culpou o mundo dele, não tinha igreja para culpar naqueles dias, né? Não tinha pessoas, ele não estava no final culpando todo mundo. Ele teve uma vida grandiosa. Diante de todas essas circunstâncias, elas não o dominaram, não o abalaram, não o destruíram. As circunstâncias que sempre eram imprevisíveis, estranhas, não dominaram ele. Ele governou sua vida, a sua vida não o governou. Por mais estranha que as coisas sejam, era disso que os hebreus precisavam. Como? E aqui nós vemos alguns princípios. Abraão foi chamado por Deus. Os hebreus eram filhos de Deus também. Nós também. Abraão obedeceu o chamado, porque essa é a marca do chamado, que é chamado de eficaz. E ele olhou então para a cidade que tinha alicerces. Então ele ouviu o chamado de Deus. Deus vem a Abraão e diz: saia. Na primeira vez, Abraão estava buscando Deus. Ele estava com 75 anos, tinha adorado a lua, seu pai tinha adorado a lua, seu avô tinha adorado a lua, todo mundo adorava a lua e outros deuses, e ninguém vai viver a vida grandiosa que o autor de Hebreus está dizendo se não foi chamado por Deus. Ou seja, se não houve esse chamado que houve na vida de Paulo, que escreve as cartas do Novo Testamento, grande parte delas, que houve na vida de Abraão, que houve na vida de cada um daqueles que o pai deu ao filho, ninguém. Por isso que eu disse no início que é para esses que são, a carta é para os santos que estão em Éfeso, é para esses santos aqui que receberam essa carta, que esse aconselhamento pastoral, que estão em Roma. O livro de Hebreus, ele é verdade eficaz na vida de quem ouviu o chamado. A Bíblia não é um livro de autoajuda, não é um livro de princípios que funcione sem Cristo, que o homem natural pode colocar em prática. O homem natural ele sempre pensa que teria paz e alegria se houvesse previsibilidade. Toda vez que Deus chama Abraão, começa uma crise e não há previsibilidade nenhuma. Então, como ele teria paz, alegria, dominaria as situações e não seria dominado por elas? Como aquelas pessoas que estavam vivendo em Roma agora, e eu disse que alguém tinha perguntado se eu era muito tempo de Jardim da Luz, quanto tempo eu disse que era 56 anos, a minha vida inteira, desde que eu nasci. Mas dizer eu fui criado por pais cristãos e estive a vida inteira em tal lugar, não quer dizer que eu
fui chamado por Deus, não é? Não quer dizer automaticamente isso. Aqui está um modo de verificar isso, um modo que eu, Josemar, devo verificar. Você nem mesmo é cristão se não ouvir o chamado. Portanto, tudo que é escrito para os santos que estão em Éfeso, os santos que estão em Roma, não pode se referir a mim se eu não sou chamado por Deus. Não é uma aula de como eu posso me ajudar, não é 7 passos para encontrar equilíbrio emocional no meio de determinadas situações. O chamado de Deus é algo que chega e te incomoda, e é assim que você pode testar se você realmente foi chamado por Deus, fazendo você refletir sobre toda a sua vida. Você olha de novo para toda a sua vida e para todas as coisas na sua vida. Nós, como seres humanos, somos imitadores natos. É assim que nós funcionamos. Cursos de desenvolvimento infantil que ensinam isso, você vê que é ensinado que o mecanismo natural de imitação está dentro do ser humano. É assim que nós aprendemos, não ensinamos nossos filhos a falar. Ele tem esse mecanismo de imitação, e ele vê adultos falando, não falando para que ele aprenda, simplesmente conversando e falando. As crianças estão num ambiente onde os adultos falam, parece que só está ali, não está ensinando nada a eles, e nem nós acharíamos que esse seria um método tão eficaz, mas todas elas aprendem a falar. Parece que os adultos não estavam falando de um jeito que desse para elas entender, mas elas estão vendo, elas estão ouvindo, elas estão, e aí esse processo de imitação, esse mecanismo, é assim que nós aprendemos, imitamos o que vemos ao redor, o que estamos ouvindo. Então crianças aprendem a falar assim. Nós não devemos falar e deixar nossos filhos ouvirem só o que eles entendem, porque isso é muito simplório. Eu disse que a minha vida inteira estava na igreja, muitas vezes eu estava na igreja, eu não estava entendendo, mas tudo que está sendo falado foi formando as coisas dentro de mim, como acontece com qualquer criança que está com seus pais, eles estão falando, e ela simplesmente está aprendendo, mesmo que não parecesse que isso estava acontecendo. Você poderia dizer, uma criança ouvindo 2 adultos conversar é inútil, que ela não pode aprender nada, que estão falando sobre coisas que ela não entende. É o contrário. Uma criança numa casa, o primeiro filho, no meio de 2 adultos que conversam, falam, o que teoricamente elas não entendem, é como elas aprenderam a falar. Elas estavam aprendendo. E nós escolhemos depois nossos modelos e fazemos isso desde os estágios mais iniciais de desenvolvimento, junto com a natureza que nós já nascemos com ela. Então é simplesmente natural que à medida que você cresça, faça o que todos dizem ser o que as pessoas como você façam. Você depende do seu grupo, não é? Então a gente pode notar nas crianças de rua, elas zombam de crianças que são estudiosas e tiram boas notas, porque ela está se espelhando no grupo dela. Mas crianças estudiosas que tiram boas notas zombam de crianças de rua, porque você vê cada uma delas absorveu de maneira melhor aquilo que a cercava, e o outro, apesar de ser o oposto, ser quem estuda e tira boas notas, acaba vivendo e dizendo que é assim que se deve viver, porque ele está nesse ambiente, não é? E há um filme chamado uma música chamada O Subúrbio, do Arcade Fire, que diz assim: na minha infância, nos subúrbios, eu aprendi a dirigir enquanto você me dizia para esperar. Você me disse que eu sempre seria assim, preso na mesma cidade, com os mesmos amigos, para sempre.
Então você passa a vida inteira apenas esperando o momento certo, mas o momento certo nunca chega, porque você nunca sai do carro. Então o chamado de Deus é o que nos tira do carro, nos sacode da imitação cega e da natureza que nós compartilhamos com todo mundo. Abraão era exatamente como todo mundo em Ur. Ele diria que as crises produziriam as mesmas coisas. Ele era simplesmente igual. E ele nunca sairia do carro se não fosse o chamado. Nenhum ser humano sai. Sabe? Você sempre acaba indo com a cultura, você sempre acaba reproduzindo o que o humanismo secular está dizendo agora. Seus pais disseram: é assim que gente como você, como nós, faz as coisas. Você tende a crescer e simplesmente entrar na corrente. As pessoas às vezes saem de casa e eles só mudaram o seu ambiente. Então eles dizem que agora estão pensando por eles mesmos, não estão pensando como os pais, estão pensando como todo mundo lá onde ele está. Não há nada nele realmente de novo, fresco. Ele está sendo levado para a corrente. O chamado de Deus é a única coisa que nos tira da corrente. E o chamado de Deus pode chegar de mil maneiras. Ele pode chegar na tua vida de uma... Eu nasci no lar evangélico, mas ele chegou na minha vida de uma maneira, ele chegou na tua vida de outra, ele chegou na vida de Abraão de outra. Ele pode chegar por uma doença, ele pode chegar por uma tragédia, pode vir por meio de um livro, pode vir por meio de um amigo. O chamado de Deus sempre vem e faz você se perguntar se ele é o chamado de Deus. Por que estou fazendo o que estou fazendo? Por que estou estudando? Por que vou me casar? Por que me casei? Por que quero ganhar esse dinheiro? Por que quero ganhar mais? O verdadeiro chamado não é o apelo que alguém levanta a mão num culto, porque isso não faz a pessoa olhar a sua vida toda de novo, segundo um novo paradigma. Só o novo nascimento faz isso. Paulo reviu toda a sua vida e disse: por que eu queria ser o principal dos fariseus? Por que eu obedecia tanto? Por que eu orava tanto? E ele chegou a conclusões totalmente assustadoras. Ele só era um fariseu como os outros. Ele só queria, como os outros, ser proeminente em justiça que vem da lei. Mas ele não se converteu e trouxe para dentro do evangelho essa bagagem. Ele olhou de novo para todas as suas motivações, todos os seus desejos, todos os seus sonhos, à luz de Cristo. Essa é a marca do chamado. Você olha tudo que você faz e fez de uma maneira nova agora. Você pergunta: por que estou fazendo o que estou fazendo? Qual é o sentido de tudo isso? Não quero apenas fazer as coisas, não quero simplesmente olhar para o lado e ver, eu faço tudo que a cultura ao meu lado faz. Eu quero saber para que serve. Eis Abraão vivendo uma vida confortável em Ur. Ele podia ficar confortável lá até morrer. Foi assim que as outras gerações, as gerações dele viveram. Então o autor de Hebreus está perguntando aos hebreus: o que vocês querem aí em Roma? Querem só uma vida confortável? Vocês não olharam para a vida de vocês à luz do evangelho? Vocês não foram chamados? Vocês não olham agora para essa imprevisibilidade, para essas aflições de uma maneira diferente dos outros habitantes de Roma? O chamado de Deus o leva a uma cultura completamente nova. Por isso que todas essas descrições da minha própria alma, a partir do humanismo secular, que é tão comum agora a pessoa fazer, e como é a igreja, e como são as pessoas, e como é o ambiente, é evidente que essa pessoa não olha para todas essas coisas com a luz do chamado. É muito igual a como o mundo vê tudo. Eis Moisés. O chamado de Deus sempre faz isso. Ele era um príncipe do Egito. Por que não viver como um príncipe do Egito para sempre? Porque o chamado de Deus chegou a ele. Ele vivia no centro de uma vida de poder, opulência e riqueza. Mas agora ele se identifica com o povo de Deus, que é o oposto da vida que ele levava, que são escravos. E ele sente mais identificação agora, por causa do chamado, com aquele povo, do que com a sua família
imperial, com o seu avô faraó, com sua mãe princesa do Egito. O que aconteceu? Abraão, Moisés, eles estavam apenas indo com a corrente. Ele era um príncipe do Egito, como todos os príncipes do Egito. Abraão era um habitante de Ur dos Caldeus, como todos os outros. Tinha uma grande família, viveram uma vida confortável, mas eles ouviram o chamado de Deus e eles refletiram sobre tudo. A Bíblia diz que Moisés refletiu sobre os tesouros do Egito, sobre as riquezas do Egito, sobre a opulência do Egito, e ele considerou aquilo muito menor do que Deus. Você vê, ele está vendo a vida de uma maneira diferente. Isso é o chamado, essa é a marca do chamado de Deus, do chamado eficaz de Deus. Um exemplo, né, que eu usei já tantas vezes, mas ele funciona tão bem. Semana passada eu estava falando sobre Hebreus e mencionei isso porque ele menciona, não é? Mark Lloyd Jones era do hospital, que acho que é o hospital mais antigo do mundo conhecido, que é o São Bartolomeu. Ele era um jovem médico residente. O hospital foi fundado em 1123, ou seja, um hospital antiquíssimo, o mais antigo que a gente conhece. Depois houve problemas por causa com a Igreja Católica, né? Mas o rei Henrique VIII, o mesmo rei Henrique VIII que patrocinou o livro do livre-arbítrio, do qual houve o embate de Lutero com Erasmo, não é? Nessa época Henrique VIII ainda era católico, mas depois ele refundou esse hospital, o São Bartolomeu, depois que a Inglaterra não era mais católica, em dezembro de 1546. Então é um hospital com uma história incrível, e as pessoas que fazem residência lá vão galgando posições incríveis. E o chefe de medicina lá do São Bartolomeu, essa pessoa, como eu já contei a vocês, que é chamada para os bailes, as festas nos palácios reais da Inglaterra, que fica ali na nata, na elite. Um dia bateu lá na porta de Mark Lloyd Jones, novinho, médico residente no São Bartolomeu, e disse: eu posso ficar aqui perto da lareira? Lloyd Jones então achou estranho, porque ele era só um residente. Aquele homem, aquele médico tão importante, nunca ficaria com os residentes, que dirá aí até seus aposentos. Mas ele foi lá, e Lloyd Jones disse que sabia que a mulher que ele amava tinha morrido. Então Lloyd Jones disse que ele sentou, como eu contei, em frente à lareira e ficou olhando para o fogo durante horas. E naquele dia ele disse: Deus me chamou. Por quê, queridos? Porque o chamado faz você ver a sua vida de modo diferente. Ele disse: é isso que eu quero ser. Esse é o homem, esse é meu sonho, chegar onde ele está. E ele estava indo, ele já era assistente de um médico famosíssimo, cirurgião. Mas ele disse: quando eu vi aquele homem sentado horas olhando para o fogo, porque ele não conseguia lidar com a morte de quem ele amava, eu disse: não há nenhum recurso, é aí que eu quero chegar. Não ter como enfrentar o abalo sísmico de perder alguém que eu amo. E então ele foi chamado, e ele olhou a medicina de uma maneira totalmente diferente. A carreira, os sonhos, mudou tudo. O chamado é verdadeiro, você sabe quando ele muda, como você olha toda a sua vida, todas as suas coisas que você achava, de novo, você revê, e você não vê como você via antes. Você não é mais a pessoa que simplesmente acha que buscar Deus é uma maneira de fugir de crises, e que a paz está em Deus me livrar de crises. Cada vez que Deus visitava Abraão, uma crise começava, não acabava, mas ele viveu uma vida que nenhuma crise o dominou, nenhuma crise o governou. Ele viveu essa vida inabalável, e é por isso que o autor de Hebreus está fazendo isso com essas pessoas. E
Essa é a realidade. Isso é que é ser chamado, não é levantar a mão num culto e ir lá na frente e continuar pensando exatamente como a corrente da nossa cultura sempre pensou, ou o meio que nos cerca. Há um poema chamado O Deserto do Amor, de François Mauriac. Ele diz assim: ele olhava para o fogo e o fogo não respondia. Parece até que o poema é sobre a história de Lloyd Jones. Ele olhava para o fogo e o fogo não respondia. As chamas dançavam indiferentes à sua dor, né? É como se zombassem de sua dor. E ele pensava: tudo o que construí, tudo o que amei é apenas lenha para essa fogueira que não me aquece mais. Cada vez eu sinto mais frio. O silêncio do mundo era mais alto, o poema diz, que qualquer grito que eu desse. Eu diria que François Mauriac está resumindo exatamente como é ficar olhando para o fogo sem ter como lidar com o terremoto daquela perda. As chamas dançavam indiferentes, como se zombassem da sua dor. E ele pensava: tudo que construí, tudo que amei é apenas lenha para essa fogueira que não me aquece cada vez menos. O frio aumenta. Lloyd Jones viu nesse silêncio o chamado para algo muito além do efêmero. Então, o que é o chamado? O que significa esse chamado? Abraão olhou para a cidade que tem alicerces, a Bíblia diz. Moisés olhou para a cidade que tem alicerces, e ele considerou os tesouros do Egito muito inferiores a sofrer com o povo de Deus. Isso é o chamado eficaz. Os hebreus estavam olhando para a cidade que tem alicerces. Eles foram chamados, eu fui chamado, você. O que lhe dá essa grandeza? É o que nós vamos tentar ver o mais rápido possível. O que lhe dá essa capacidade de ter coragem, de se arriscar, de ser livre nessa vida, diante de todas as circunstâncias, como aqueles homens que estavam sendo aconselhados pastoralmente por esse grande pastor que escreveu Hebreus, chegar a essa compreensão radical e profunda que nada nesse mundo tem algum alicerce. É isso que o chamado faz. Nada aqui é seguro, nada dura. A gente pode dar um monte de exemplo, começar bem baixo. Esse mundo não tem alicerces físicos. Há 100 anos, mais de 100 anos, depois que a elite intelectual ocidental descartou a ideia de Deus no iluminismo, pensando: agora nós podemos controlar a vida vai ser maravilhosa sem Deus, porque nós dominamos o conhecimento, e Deus é uma ilusão, a matéria é o que existe eternamente. Assim eles acreditavam que a matéria era sólida, e hoje nós sabemos que nada é sólido, nada. O próprio mundo físico não tem alicerces físicos, tudo quase é energia em movimento. A maior parte do teu corpo não é sólido, como você acha. Outro dia, Mateus estava falando isso aqui, falando sobre um outro assunto, né? Quase todo o teu corpo não é sólido. Se pegasse só a parte sólida, ia ficar muito, muito pouquinho. O mundo não tem alicerces físicos, quase tudo é energia em movimento. A maior parte do teu corpo não é sólido, é energia em movimento. É assim que os átomos são. O que é um átomo? Não é sólido. Basicamente, ele é energia em movimento. A teoria que vai sendo ajeitada, porque às vezes não funciona, e a teoria do Big Bang, que é a teoria dominante de como o mundo começou, propõe que houve uma explosão de uma singularidade. Isso é quando você está falando coisa que você não sabe explicar, e você coloca essas coisas assim, singularidade. Então a razão pela qual surgiu a matéria é que o universo estava se expandindo, e está se expandindo conforme ele esfriou, passou a existir matéria, mas o universo está
se expandindo e esfriando, está se desgastando, eventualmente toda a energia vai acabar, e tudo vai acabar. Quando Pedro diz assim, 2 Pedro, os elementos ardendo se desfarão, todos os elementos se desfarão, de uma certa maneira ele estava antecipando a física do século 20, 2.000 anos depois dele. É o que está acontecendo, cada estrela, ela se desfaz uma grande explosão, por exemplo, determinadas estrelas, dependendo do tamanho dela, de uma supernova, enfim. Como você pode ter certeza de qualquer coisa se o próprio universo está se desfazendo? E eventualmente toda a energia finda. Tudo esfriando, tudo que você faz e conquista está no universo, que o próprio universo está se desfazendo. E você é só aquela poeira, o lugar onde você vive nesse universo, mas ele todo está assim. O mundo não tem alicerces físicos, e também não tem alicerces intelectuais. Há um filme chamado Stalker, eu mencionei que tem uma zona misteriosa onde eles estão, num mundo meio estranho, e Andrei Tarkovsky, que é um dos personagens, ele diz assim: aqui tudo é instável nessa zona misteriosa, a zona muda a cada passo que a gente dá, portanto não existem mapas, porque tudo muda toda hora. Era inútil alguém fazer um mapa, porque o mapa que alguém que passou antes fizesse não serviria para nós depois. O que era verdade ontem não é verdade hoje. A zona muda a cada passo que você dá, então não há mapas, porque o terreno se refaz a cada instante na zona misteriosa. Só quem aceita essa incerteza pode atravessá-la. Então o mundo que nós habitamos é assim, não há alicerces físicos fixos, não há alicerces intelectuais fixos. E nós somos desafiados a ter algo inabalável que nos sustente nele. Então, não há alicerces físicos, mas não há alicerces intelectuais. Não há fundamentos sólidos. Veja, o cristianismo sempre foi atacado. Mas veja como ele foi atacado de uma maneira muito estranha durante a história. 100 anos atrás, ele foi atacado com base na filosofia que nós podemos chamar de filosofia do iluminismo. O iluminismo acreditava que a natureza humana basicamente é boa, que a razão e a ciência, então, a investigação empírica iria resolver todos os nossos problemas. Tudo aquilo que nós tínhamos, todas as agonias, todas as aflições, todos os conflitos, o conhecimento e a ciência iam resolver. Porque o ser humano essencialmente é bom. É essa a filosofia do iluminismo. Os seres humanos, então, inevitavelmente estão evoluindo para algo melhor. E quanto mais eles conhecem, melhor eles vão ficar, melhor vai ficar a sociedade, melhor vai ficar a vida. Cada vez eles vão se elevar mais, saíram lá de quase animais brutos e estão cada vez melhores. Isso era o iluminismo, entende? Essa era a esperança. Com base nisso, se debochava do cristianismo, porque se confiava na infalibilidade da razão e da ciência e na inevitabilidade do progresso humano e da melhora humana. Com base nessa filosofia do iluminismo, o cristianismo foi logo atacado, porque o cristianismo foi visto como pessimista, como anti-humano, porque o cristianismo dizia que o ser humano é mau e não bom, é depravado, e não há nenhum conhecimento que o fará melhor. Então hoje o cristianismo continua sendo atacado, tanto quanto era 100 e poucos anos atrás, tanto. Mas as mesmas pessoas que atacavam o cristianismo baseado naquele conceito, agora repudiam aquele conceito. Em outras palavras, os críticos do cristianismo, há 100 anos atrás, ridicularizam os críticos do cristianismo há 100 anos atrás. Sempre é assim. Ou seja, há 100 anos atrás eles usavam as bases intelectuais para atacar o cristianismo. Agora,
Os mesmos humanistas atacam e ridicularizam os humanistas de 100 anos atrás, no que eles acreditavam. Se você é hostil ao cristianismo, se hoje você tem muitas dúvidas sobre a ideia da verdade de Deus em Cristo, e você tem como base o humanismo que está sendo falado hoje nos livros sobre a alma humana, então, daqui a 100 anos, os humanistas vão rir dos humanistas de agora, que riam do evangelho, do cristianismo, baseado no que eles estão falando hoje. Daqui a 50 anos, você será ridicularizado. Daqui a 100 anos, será o alvo da zombaria, tanto quanto o cristianismo, aqueles que agora atacam o cristianismo baseado na sua filosofia. Por quê? Porque tudo está desmoronando. Cada ideia que o ser humano tem para o ser humano melhorar e ficar incrível, desmorona a cada 50, 100 anos. Mas eu posso ler Agostinho, no ano 400, não é? Porque o que ele diz ainda é real, não passou com o tempo. Não, Agostinho pôde enfrentar a ruína do Império Romano, e aquela verdade ainda é verdade. Os cristãos verdadeiros não riem da palavra de Deus que era pregada há 100 anos atrás. Eles não estão rindo daquilo que os puritanos pregaram há 500 anos atrás, ou os reformadores, ou Paulo, ou o escritor de Hebreus, porque o cristianismo não desmorona, porque ele não é desse mundo, e por isso ele não muda. E por isso que o que é escrito para os santos que estão em Éfeso, é escrito para os santos que estão no Jardim da Luz, os santos que estão no Rio de Janeiro, em 2025. Os alicerces intelectuais do mundo estão sempre desmoronando, sempre mudando. O que eles mesmos dizem sobre o homem finalmente avançar, daqui a 50 anos eles começam a dizer, olha, estava errado. Daqui a 100 anos eles estão rindo daquilo. Porque não funciona. Nossa cultura, que está funcionando com essas novas ideias, é a mais deprimida da história. Não avançou, não se tornou mais em paz, não se encheu mais de alegria, não tem como lidar com os terremotos. Pelo contrário, se tornou mais frágil, mais desesperada. O mundo mesmo admite, nunca houve uma cultura mais deprimida, nunca houve tanto suicídio, nunca houve. Bem, eu vou um pouco mais longe. Em vez de pensar coletivamente, observe as coisas que você mesmo achava que ia mudar tudo na sua vida 10 anos atrás. Olhe para a sua vida, talvez 20 anos atrás, você casou e achou, agora a vida, agora que eu casei, agora que aconteceu isso, agora tudo vai. E aí passa 20 anos e você pensa, como eu era tolo, como eu era raso sobre a vida. Agora você olha para trás e diz, nossa, quantos erros estúpidos eu cometia, achava tudo aquilo sábio, decisões maravilhosas, sábias, baseadas no último conhecimento. Por quê? Porque as suas percepções estão em fluxo, sua sabedoria está em fluxo, as estruturas intelectuais do mundo estão em fluxo, porque o mundo não tem alicerces, então está sempre em fluxo. O que é dito hoje é a mesma coisa que vai ser objeto de zombaria amanhã. Como fomos inocentes, como fomos superficiais em achar que lá no iluminismo aquelas descobertas científicas iam fazer o homem de fé, como somos, mas agora vamos ter que pensar numa outra coisa. Não há alicerces, então está em fluxo. Você não pode dizer, agora que eu tenho 45 anos de idade, agora o que eu percebo é o que é certo mesmo, agora eu sei o que vai fazer minha vida incrível. Porque quando você tiver 55, você ainda vai achar, quando eu tinha 45, eu não entendi as coisas direito. Agora minha vida não está como devia estar, porque
minhas percepções. Eu ainda era imaturo, mesmo com 45, eu era meio bobo diante da vida. E se você for assim, de percepção em percepção, que também está em fluxo, quando você estiver no último dia da sua vida, você vai pensar: eu não tenho como enfrentar a morte, tanto quanto eu não tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Quão tolo eu sou, porque esses anos todos, que eu sempre achava que finalmente eu tinha aprendido coisas que faziam eu evoluir e ficar avançado, não funcionaram. Então, as pessoas podiam dizer há 100 anos atrás: agora nós sabemos finalmente, com o iluminismo, porque o cristianismo não é verdadeiro. Aí agora as pessoas, 100 anos depois, dizem, os mesmos humanistas, como aqueles humanistas eram simplórios do que eles pensavam, como eles eram tolos. E foi isso que disseram em 1890, 1790, 1690, 1590, 1490. As pessoas sempre acharam que finalmente tinham descoberto. O homem sempre achou que tinha descoberto, só para 100 anos depois a outra geração dizer, o pessoal de 1590 olhar para o pessoal de 1490 e pensar: que pessoas tolas, que pessoas tolas. Porque você vê, não há alicerces. E o protagonista de O Nome do Vento, ele diz assim, ele reflete assim: eu aprendi que a verdade é uma coisa frágil. Você a segura por um momento, acha que a entende, mas então ela escapa, muda de forma, e você percebe que o que tinha nas mãos era apenas um pedaço ínfimo do que você achava ser a verdade. O mundo é feito, ele diz, de verdades quebradas, e nós tropeçamos nelas tentando montar algo que faça sentido, mas nunca faz nenhum sentido. Ou seja, nossa busca por alicerces humanos sempre é parcial, sempre é fugaz, e nunca é sólida, nunca é um alicerce onde podemos finalmente construir a vida. Não há alicerces físicos, não há alicerces intelectuais, e você não pode se estabelecer e dizer: isso é a minha segurança, agora eu sou seguro, daqui para frente vocês podem ver em mim uma pessoa segura, porque agora eu descobri aqui no amor, no romance, no estudo, descobri o que faz um ser humano firme, estável. Agora está tudo indo bem, mas logo você vai ver que aquilo está indo embora, está desmoronando, seja lá o que for, não importa nem você dizer o que é, logo você vai ver que aquilo está desmoronando. Esse mundo não tem alicerces mentais, mas ele também não tem alicerces psicológicos. Muitas pessoas dizem, há uma expressão conhecida de: nós não temos como voltar para casa. Nas cidades hoje, né, tão grandes no mundo ocidental, você sabe, no momento em que você forma um bom grupo de amigos, um bom grupo de pessoas, que eles vão embora. Um tempo atrás, anos atrás, eu tinha uma foto na internet interessante de umas crianças jogando bola na rua, como hoje já nem acontece mais, né? Você botava um chinelo, você está jogando bola na rua com os amigos, e na foto estava escrito assim: eles não sabiam que era a última vez que eles iam jogar bola juntos. Mas é assim, sempre que você nesse mundo reúne algo que parece legal, você logo vai perceber que aquilo está morrendo. Você sabe, no momento em que você forma um bom grupo de pessoas, que elas vão embora. Você não consegue manter sua família unida, não consegue, mesmo que seja a melhor família, que você tenha nascido na melhor de todas as famílias da terra, mesmo que não haja divórcio, mesmo que seus filhos acabem indo relativamente bem na vida, eles partem, eles se vão, você não consegue manter unido nada que lhe serve como base psicológica. Se alguma coisa é uma base psicológica para você no mundo, você está perdido, porque não há bases psicológicas no mundo. Tudo está indo embora. Tudo que você podia colocar como base psicológica, mesmo as melhores, a família, os filhos, tudo está indo embora. E
Eu até estava fazendo umas perguntas, Cláudia, enquanto eu estava meditando esses dias, porque eu estava lendo uma modelo, falando nas entrevistas, e ela estava dizendo que ela só tinha 26 anos e o seu manequim era, sei lá, 38. Eu até perguntei a Cláudia, não tinha nada dos tamanhos. E ela estava dizendo assim: eu sei que quando eu tiver 36 anos, meu manequim vai ser 42. Ela fala disso como algo terrível. Eu estou transformando um pouco, já que não era aqui na nossa língua, então os números, as medidas. Os Estados Unidos e a Inglaterra gostam de usar medidas estranhas, né? Em vez de ser como todo mundo. E ela estava dizendo: eu já vi mulheres ficarem absolutamente arrasadas quando isso acontece. E eu, quando chegar nessa idade, eu não vou ficar arrasada porque meu tamanho será tal. Não vou. Ela estava tentando se convencer, né, na entrevista. E quando ela estava dizendo isso, você tem vontade de rir, os homens têm vontade de rir, não é? Quando vê uma modelo falando isso, que ela vai ter um manequim um pouco maior daqui a um tempo, e ela está falando aquilo como se fosse a própria vida. Mas sabe por quê? Sabe por que os homens, às vezes, olham para isso e veem... Porque aquela não é a base, não é o alicerce psicológico dele. Então ele acha que aquilo, que bobagem, mas é o dela. Está indo embora. Então, o homem, em outra coisa, falaria a mesma coisa. Se isso aqui, daqui a um tempo, isso aqui vai acontecer, ai meu Deus, como vai ser, mas eu vou tentar. Porque outra coisa é a base, é o que ele fez, o seu alicerce psicológico. A razão das pessoas ficarem arrasadas, a razão de intelectuais ficarem arrasados ao descobrir que todas as teorias interessantes que ele defendia há 30 anos atrás, ele viveu o suficiente para ver aquilo ser ridicularizado por outros intelectuais, é porque aquilo era a base psicológica dele. Aquilo foi a tese que ele defendeu de doutorado há 40 anos atrás, mas agora as pessoas riem daquela tese, daquelas ideias que a elite achava ótima naquela época. Viraram piada 40 anos depois. E a razão daquela modelo ficar arrasada, porque ela tem 44 anos, e o tamanho dela, sei lá, virou 44, não sei. Que horror! Em outras palavras, as percepções que você tinha quando tinha aquela idade e achava que a sua base psicológica devia ser essa, eram simplesmente ridículas. Mas você fez daquilo o seu alicerce. Você vai ficar bem deprimido, ela, no caso, com a sua cintura. Em outras palavras, o motivo de as pessoas ficarem arrasadas repetidas vezes é que elas não compreenderam esse fato fundamental. E elas não compreenderam porque nunca ouviram o chamado de Deus. O chamado de Deus já ensina que não há bases sólidas, psicológicas, intelectuais e físicas no mundo. Não são mais a base do seu alicerce. Essa é a evidência de que Moisés foi chamado. Ele olhou para o Egito todo de novo, tudo que ele olhava achando incrível, ser o príncipe, agora ele olhava e pensava: caramba. Abraão, que pensou em ter o final da sua vida em Ur, viver aquela vida, olhou para Ur e pensou: prefiro morar em tendas. Esse é o chamado, esse é o chamado, é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Na série Dark, Jonas Caualdi, ele diz assim: nós confiamos que o tempo é linear, que ele segue em frente, que as coisas melhoram, mas a verdade é que estamos presos em um ciclo. Tudo que fazemos, tudo que amamos se desfaz, e nós começamos de novo achando que dessa vez será diferente, mas sempre é igual. O chamado de Deus, então, o autor de Hebreus diz, ele rompe esse ciclo e nos aponta para algo fora, finalmente, de um mundo que não tem alicerces. Se você ainda tem alicerces no mundo, essa não é uma boa evidência. Porque Paulo se tornou tão diferente de Saulo.
porque Paulo tinha toda uma espécie de paradigmas e alicerces que eram falsos, que não eram estáveis, que não eram sólidos, que agora ele não tinha mais. O que certamente devastaria Saulo, não devastava o apóstolo Paulo, mesmo vivendo o oposto do que ele sonhava viver em toda a sua vida e juventude. Tudo está se desfazendo. O autor de Hebreus está dizendo para as pessoas que moram em Roma: tudo não é sólido, não há nada seguro. E é por isso que alguém como Lloyd Jones de repente disse: agora eu entrei na trilha. Ele estava seguindo todo mundo no São Bartolomeu. Há 1000 anos os médicos residentes tinham 1000 sonhos naquele lugar, e ele também tinha. Ele só era mais um jovem como todos os outros, até ele ser chamado naquele dia. Tudo que ele estava querendo dizer assim: eu vou subir na carreira, de repente eu vou, já sou assistente do médico que serve a rainha, de repente eu vou ser o médico da rainha, vou estar. Ele se sentou naquele dia e pensou: o que é isso? O que tanto abalou aquele homem? Por que ele ficou sem chão nenhum e sem alicerce? Isso é a marca do chamado de Deus na vida dele. Hebreus é para quem ouviu o chamado. Não estou falando sobre o chamado de Deus para o ministério. Não estou falando sobre o chamado de Abraão simplesmente para uma outra cultura, como se você fosse missionário. Não. Estou falando do chamado que chega para todos os que Deus chama para si. Esse chamado faz de Deus a única coisa importante. O importante não é algo ser previsível. Abraão não teve nada previsível na sua vida. O importante para aquelas pessoas lá em Roma, esse grande pastor, esse aconselhamento pastoral está dizendo: não é quão imprevisível é a vida de vocês em Roma. O alicerce de vocês está em Roma, está nessa cultura, está nessa sociedade, está em vocês. Vocês acham que existem alicerces intelectuais, alicerces físicos, alicerces psicológicos aqui? Veja, se Deus não existe, então não há alicerce nenhum. E o fogo, você vai olhar para ele zombando dos seus dramas no universo que vai morrer. Agora, se ele existe, então é a coisa mais importante que existe. É uma mudança completa de prioridades, o chamado de Deus. O chamado de Deus muda tudo, como você via tudo. Entenda, até você receber esse chamado, você só está indo com todo mundo, sem alicerces psicológicos, sem alicerces intelectuais, sem alicerces físicos. Agora, a segunda coisa é que Abraão não foi só chamado, entender isso, falar: eu concordo com isso. Não, ele obedeceu o chamado, por isso que o chamado é eficaz. O que significa obedecer? Significa que você começa a agir com essa única coisa que é o seu alicerce. Veja, uma coisa é constatar que o mundo não tem alicerces, uma coisa é viver como se ele realmente não tivesse. Porque se o mundo não tiver alicerce, mas você continuar vivendo como se ele tivesse, você vai se apoiar em algo só para estar totalmente desesperado quando aquelas coisas estiverem despencando. Como funciona? É simples. Já consertaram? Está vendo? O som aqui na igreja não tem alicerces. E o pessoal que mexe no som não é grande pedreiro assim. De vez em quando cai tudo. Mentira, eles são ótimos. Um CEO de uma grande empresa, ela ia ser vendida. E todos os sócios e o CEO iam ganhar uma fortuna. Mas os sócios dessa empresa falaram: olha, você não precisa, para o CEO, você não precisa colocar toda a realidade
ponto por ponto das finanças, porque se você não colocar todas exatamente, o nosso bônus será altíssimo. Nós vamos ganhar muito mais milhões de dólares. Você só precisa não ser tão preciso contabilmente. Na idade que ele estava, esse senhor conta, ele sabia que era a sua chance de gastar seus milhões de dólares finalmente e viver com a sua família. Era aquele paquete de ouro. E ele disse: eu não vou fazer isso. E os sócios ficaram furiosos. Então, ele sabia que naquela idade, outra grande empresa como aquela não colocaria como CEO. Mas ele não fez. E perdeu a grande chance de ganhar muitos milhões de dólares. E ele, tempo depois, falando sobre isso, ele disse: eu nunca me senti tão livre. Ele se sentiu livre, porque aquele homem tinha alicerces. O dinheiro e o que a aposentadoria podia ser para ele não era o seu alicerce, porque finalmente ele já tinha sido chamado por Deus. Se quando nós somos cristãos nós só pensamos que servir a Deus é custoso, se vocês aí em Roma estão pensando só que é muito custoso, e estão pensando: as pessoas vão rir de mim, eu vou perder dinheiro, vou perder a ideia que as pessoas têm de mim. A única razão de você sentir isso, essa pressão, é que não ouviu o chamado, porque você acha que o seu dinheiro seria algo que ia dar, que seria um alicerce. Como aquele senhor não acreditava nisso, ele não faria algo que desonrasse Deus para ter um alicerce que ele sabia que não era. Como Moisés não agiria de um modo como se o Egito fosse um alicerce para ele. Isso é ouvir o chamado, porque você já sabe que sua reputação no mundo não é segura, que o dinheiro não é seguro, que nada é seguro, que essas coisas não têm fundamento. A razão de Abraão, a razão desse CEO, a razão das pessoas poderem permanecer firmes lá em Roma, aconteça o que acontecer, e simplesmente viver a vida deles, permanecer em Cristo e no que Cristo é, fazer o que precisam fazer, é porque eles ouviram o chamado. E o chamado foi um chamado eficaz. Eles ouviram e obedeceram ao chamado. Eles passam a viver como se todas aquelas outras coisas, ainda que boas, fossem secundárias, porque elas são. E é daí que vem a grandeza, você entende? É daí, obedecer o chamado é o que é ser chamado pela graça de Deus, porque faz você realmente olhar todas as coisas de maneira diferente. No filme A Árvore da Vida, de Terrence Malick, né? A mãe, ela faz uma reflexão assim: havia dois caminhos na minha frente, o caminho da natureza e o caminho da graça. A natureza só quer agradar a si mesma, mandar nos outros, encontrar razão para se irritar quando ninguém a obedece. Grande reflexão. Mas ela diz: a graça não tenta agradar a si mesma, ela aceita ser desprezada, esquecida e rejeitada. Ela aceita insultos e injúrias. Eu escolhi a graça. Obedecer o chamado é exatamente ter sido escolhido pela graça e dominado pela graça. Antes de chegarmos ao último ponto, você precisa, a gente precisa, antes de encerrarmos aqui a nossa meditação, é que Abraão ouviu e obedeceu. Não quer dizer que a vida dele foi linear. Vamos ver que várias vezes ele parece que agia de uma maneira que não estava de acordo. Gênesis 12, se você ler até o fim da vida dele, lá 25, 26, você verá como ele de fato fracassou em alguns momentos. Ele recebia chamado, era mostrado que esse mundo não tinha alicerces, ele vivia de acordo, mas de repente, às vezes, acontecia algo que mostrava que Deus, naquele instante, não foi toda a sua segurança. Ele botava a segurança em outra coisa, e isso levou ele a mentir e fazer coisas assim. O chamado por Deus, o chamado de Deus é fazer de Deus o seu único alicerce. Mesmo aqueles que são chamados como Abraão, que não só ouvem, mas obedecem, vão ter
experimenta essas crises, houve vezes que ele fracassou. A razão disso é que nossos corações se apegam a antigas falsas seguranças, que volta e meia nós nos vemos, às vezes, começando a querer agarrar uma delas de volta. E Deus precisa então nos conduzir por um processo que vai esmagando isso. Deus chamou ele para ver que a sua cultura não era realmente a coisa mais importante. Então saia. Não tinha alicerces, não se agarre. Não é ser parte dessa cultura que vai fazer você quem você tem que ser. Ele chamou ele para longe da sua cultura, para longe da sua família e para longe da segurança econômica que ele tinha em Ur dos Caldeus. Por fim, ele chamou ele para abrir mão do seu maior bem, que era o seu filho, que era o seu milagre. Deus ficou o tempo todo dizendo para Abraão: saia, esse não é o seu alicerce. Ele chegou a hora de Deus dizer: Isaac não é o seu alicerce. Esteja disposto a ver que isso não é seu alicerce. Por isso Deus chamava ele de volta. Você deve dominar. Isaac não deve dominar você e se transformar num alicerce. Não pode, não deve. É a única maneira de ver isso, é entender que eu sou a sua única segurança. Eu sou o seu único alicerce. Você é inabalável. Assim, então Deus enviava crises à vida de Abraão continuamente, em vez de evitar crises. E ele foi progressivamente afastando Abraão, para que ele por fim se tornasse um homem de fé que tivesse realmente um único alicerce, e que não flertasse com outro. Agora, isso é crueldade? É crueldade de Deus? Toda vez que Abraão estava tudo tranquilo, Deus ia lá e tirava aquilo que parecia estar dando tranquilidade a ele? Deus estava sendo, para usar a linguagem hoje, abusivo, cruel? É possível que seja isso que está acontecendo em sua vida agora? Deus tirou aquela coisa na qual você confiava ser seu alicerce, e agora o mundo parece estar balançando e você descobre que aquilo era não só uma coisa boa, mas um alicerce, de tal maneira que a sua vida toda está tremendo junto com aquilo. E como aqueles hebreus em Roma, você não sabe lidar. Você sabe, você vê como sendo algo cruel. Deus está sendo cruel. Outro dia eu vi alguém, as pessoas acabam levando as coisas tão para cima, queridos, como sua filosofia de vida, que essas coisas não têm limite, né? Por isso que um pouco de fermento leva toda a massa. Eu vi um pastor famoso no Brasil, São Paulo, uma igreja de milhares de pessoas, dizendo: se você prega que Deus poderoso não aceita o homem assim, e ele então manda o homem para o inferno, nós estamos mostrando um Deus abusivo para o mundo. Deus é cruel com Abraão, quando ele vai tirando as coisas. Em vez de enxergar isso como um chamado para sair na sua vida, você acha que Deus está sendo não bom, cruel, quem sabe abusivo? Você está cultivando uma pele fina. A Bíblia diz que você seria odiado. Jesus disse assim: você seria odiado de todas as nações. Como podemos lidar com coisas assim, se não podemos lidar com as pequenas coisas? Você não percebe que o motivo de estar não triste, mas arrasado, é que você colocou todos os ovos naquela cesta, e toda cesta aqui na terra não tem alicerces. É aquela velha história que todos nós conhecemos do lenhador, que ia derrubar naquela semana um perímetro de árvores, e o pássaro estava fazendo seu ninho na árvore. Ele foi lá com o machado, bateu, assustou o pássaro desesperado: que barulho é aquele? Que a árvore balançando. Foi lá, voou e foi construir um ninho em outra árvore. E o lenhador foi lá e começou a bater na árvore, e o pássaro devia pensar: que esse cara está fazendo, né? Esse cara é cruel, é mau, porque ele estava lá na outra árvore, agora eu vim para outra distante, mas ele veio atrás, ele veio perturbar, e ele foi para outra, e o lenhador foi de novo para baixo da outra árvore que ele estava construindo o seu ninho, não deixou, e ele pula de árvore em árvore, e o lenhador o segue, e ele não deixa o pássaro em paz. Cruel, mau, abusador.
e ele voa finalmente para longe, começa a construir numa rocha, e então o lenhador deixa ele em paz. Ele estava sendo cruel. Todas aquelas árvores seriam derrubadas em um mês. Portanto, construir um ninho em qualquer uma delas era construir em algo que não tinha alicerces para o seu lar, para a sua casa. Era misericordioso o lenhador ir lá e bater em cada coisa que ele construiu. É crueldade de Deus, por exemplo, continuar seguindo Abraão e balançando a árvore que ele colocava. Onde Abraão começava a aparecer, se sentir, Deus ia lá e batia na árvore. Toda árvore que Abraão se aninhava, Deus ia lá e batia. A diferença é que ele soube lidar com isso por causa do chamado. Ele não entrou em colapso. Deus estava batendo forte nas árvores das pessoas que estavam em Roma. E eles diziam, você deve ver e eu devo ver a bondade de Deus de lidar com aqueles que Ele chama assim. Um professor, muitos anos atrás, ele disse: todos nós estamos nesse pedacinho de pedra chamado terra, estamos girando a uma velocidade incrível no universo, outros corpos podem bater no nosso, vai ser terrível, mas se não acontecer isso, em 60, 70 anos, uma porta debaixo de nós vai se abrir, e nós vamos cair, ou nos braços eternos, ou não haverá nada que nos segure, porque não há nada estável sustentando as coisas a não ser esses braços. Então os hebreus precisavam disso. Se Deus não é sua segurança, você não tem segurança. É a bondade para quem Ele chama fazer cada um deles descobrir que aquilo não é seguro, não é um alicerce, não tem bases sólidas, não é crueldade de Deus ou abuso de Deus nos mostrar isso. Se Ele lhe mostrar isso e você é levado por Ele a lidar com isso, como o autor de Hebreus está falando com aquelas pessoas, então você foi chamado como Abraão, como Davi, como Moisés, como Paulo. Em outras palavras, eu posso estar em todas as situações, Paulo diz, porque agora eu não construí o alicerce, eu não construí a vida em nenhum falso alicerce. Então, você pode perder coisas. O autor de Hebreus está dizendo: nada é seguro aqui, mas você pode estar inabalável, em paz, em alegria. Você pode avançar de maneira totalmente diferente. Mas se eu ponho meu coração nas minhas conquistas, no meu trabalho, na cultura, nos meus filhos, na minha família, e eu construí ali, e Deus não bate antes, um dia tudo vai desmoronar, e eu entro em colapso, porque eu não vou ter nada sólido. Mas isso não é suficiente, querido. Se você só pensar: então vou ter que fazer isso aí, isso é uma coisa, porque isso é frio demais. Ouvir o que eu estou dizendo, o que o autor de Hebreus está dizendo como simplesmente uma regra, é frio demais, não vai ajudar você. Veja, o que Abraão fez não foi apenas olhar para a vida, ele olhou para algo além da vida, para pensar: isso aqui é uma boa regra de viver. Ele olhou para a cidade, ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é Deus. Ele olhou para frente, ele olhou para Deus, ele olhou para o propósito de Deus, e isso capturou o seu coração de Moisés. Não foi simplesmente: vou seguir essa regra aí, porque realmente não adianta construir aquela árvore. Ele sabia, e Deus lhe dissera que um dos seus descendentes viria e tornaria o mundo o que sempre devia ter sido. E Jesus Cristo diz assim em João 8: Abraão viu o meu dia e exultou. Não é que Abraão teve uma visão de alguma coisa, ele ouviu a promessa de Deus: eu vou levantar alguém da sua descendência. Ele viu isso como realidade. Abraão era o pai da fé, não da vista. Ele tinha esperança baseada no que Deus ia fazer através do seu descendente. E por quê? Nós sabemos, as pessoas lá em Roma sabem muito mais que Abraão sobre Cristo, porque ele tinha uma visão muito turva, mas foi suficiente para ele se tornar inabalável.
E agora nós sabemos, quando Deus nos chama para sair, nós sabemos que Ele chamou alguém para sair, muito mais do que nós. A Bíblia diz que Cristo deixou o seu trono, Ele deixou de maneira tão livre, Ele se esvaziou de tudo que Ele era cheio, se esvaziou, Ele sangrou pela raça perdida de Adão, pela parte dessa raça que foi dada a Ele. É misericórdia plena, imensa, livre. Deus disse a seu filho um dia: saia de tudo que é seguro. Veja, quando somos chamados a sair, ou seja, se eu disser a verdade, se eu vivo para a glória de Deus, se as pessoas vivem assim lá nos subúrbios de Roma, muitas coisas são difíceis, eu vou perder alguma segurança, vou perder algum dinheiro, alguns amigos, isso não é nada, quando Jesus saiu por sua causa. A música Aleluia de Leonardo Cohen diz assim: eu ouvi que havia um acorde secreto que Davi tocava e que agradava ao Senhor, mas você não se importa muito com música, não é? Ele vai assim, a quarta, a quinta, a menor cai, o maior sobe, o rei perplexo compondo um aleluia. Jesus, o verdadeiro rei, compôs um aleluia na cruz, um acorde de sacrifício final que ecoa para nos sustentar. A Bíblia diz que Jesus, Ele deixou a segurança do lar do seu pai. Ele deixou finalmente não a segurança lá do seu pai, Ele teve que deixar o coração do seu pai na cruz, quando o seu pai derramou sobre ele a sua ira infinita. Mas ele saiu. Deus se voltou contra ele como parte do pagamento pelo nosso pecado. Ele foi absolutamente despojado de tudo que podia ser um alicerce. Significa que o cristão tem uma situação que Abraão não tinha. Abraão viu o dia do Senhor só uma figura tênue e creu, isso foi para ele o suficiente. Abraão viu o dia do Senhor longe, nublado, e exultou. O autor de Hebreus diz: vocês não viram Cristo, não viram Cristo verdadeiramente, vocês não se achegaram à assembleia dos anjos em alegria, ao monte Sião, não chegaram aos santos glorificados. O cristão pensa assim: se eu estou chamado, e esse chamado me afasta disso e daquilo, nada disso é o meu alicerce. E eu vejo tão claramente o alicerce, eu vejo tão claramente como ele se esvaziou, como ele saiu. E uma vez que a grande dívida foi paga, eu não temo perder o dinheiro. Uma vez que eu recebi vida eterna, eu não temo perder esta vida. Uma vez que eu estou agora a noiva do Cordeiro, o meu casamento não é o alicerce final da minha existência. Eu não fui feito de fato para esse casamento finalmente. Isso só aponta para ele. Você se torna alguém de estabilidade inacreditável, porque você está capturado pelo que ele fez, como ele saiu. É assim que Abraão fez. E é o maior romance, é a maior história. A Bíblia diz que ele olhou para o dia do Senhor, ele queria a cidade que tem fundamentos. Jesus na cruz gritou e enfrentou esse silêncio. Aquele homem olhou para a fogueira, a lareira, mas Jesus, de maneira pior, quando olhou para a única luz que tem, a sua relação com seu pai, não havia nada, havia escuridão, trevas e ira infinita. E agora ele garantiu que nós nunca estivéssemos sozinhos, olhando para o fogo, achando que todas as coisas se foram. Para Jesus todas as coisas se foram, quando a face do Pai se foi. Para os crentes que estavam em Roma, nunca. Então eles podiam ser inabaláveis, e Deus ia fazer, às vezes bater nas coisas que os seus corações estivessem se aninhando, e levando eles de novo, cada vez mais firmemente para aqueles alicerces, os únicos que existem, a cidade que tem alicerces. Vamos ficar de pé. Que a minha vida seja um altar, onde teu fogo sempre arde sem parar, que cada passo revele o teu ser, Cristo em mim, meu viver, como um rio que
sem cessar. Teu amor vem me transformar em cada escolha, em cada olhar. Tua verdade vem me guiar. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Que os meus dias sejam pra ti e os meus sonhos reflitam o teu agir. Que o meu ser em completa união seja um espelho do teu perdão. Mesmo nas lutas eu sei que estás, és meu refúgio, minha paz. Meu anseio é teu querer, Cristo em mim vem resplandecer. Seja em mim, Senhor, a luz a brilhar, minha razão, meu caminho, meu lugar. Seja em mim o louvor, eterna canção, tua vontade em meu coração. Nas tempestades quero confiar que o teu amor vem me sustentar. Na tua graça encontro o valor de ser um servo pra tua glória e